Estrutura das palavras. Uma palavra é constituída por certas unidades mínimas, que são como pequenas partes que juntas formam a palavra. A cada uma dessas partes denominamos morfemas ou elementos mórficos. Por exemplo, a palavra enraizar é formada por 3 elementos mórficos, começando pelo em, que é o prefixo, em seguida a raiz, que é o radical, e por último o a, que é a vogal temática. Em português, temos 5 categorias principais de morfemas, que são radical, afixos, vogal temática, desinências e vogal ou consoante de ligação. O radical é a parte principal das palavras, por isso ele é invariável, já que dá origem a diversas outras palavras de uma mesma família. Por exemplo, o radical ter pode formar a palavra terra, também pode formar a palavra aterro e ainda a palavra enterrar. Os afixos se dividem em 2, prefixos e sufixos. Os prefixos são elementos que vêm antes do radical e formam outras palavras. Por exemplo, na palavra infeliz, podemos ver o prefixo in. Na palavra reencontrar, vemos o prefixo re. E na palavra desonesto, podemos ver o prefixo des. Sufixos, por sua vez, são os elementos que vêm depois do radical e também formam outras palavras. Por exemplo, na palavra ricaço, podemos ver o sufixo aço. Na palavra mulherio, podemos encontrar o sufixo io. E na palavra ferreiro, podemos ver o sufixo eiro. A vogal temática é a parte que faz a ligação entre o radical e a desinência. Ela também é quem indica a conjugação a que pertencem os verbos. Por exemplo, o verbo amar pertence à primeira conjugação, porque a vogal temática é o a. O verbo correr é de segunda conjugação, porque a vogal temática é o e. Já o verbo sorrir é de terceira conjugação, porque o i é a vogal temática. A desinência é adicionada ao final da palavra, porém, ao contrário do sufixo, ela não forma uma nova palavra, mas sim atribui características à palavra de origem, ou seja, ela é a responsável por flexionar o gênero, número, a pessoa e o tempo verbal. Por isso, a desinência se classifica em 2, desinência nominal e desinência verbal. A desinência nominal corresponde àqueles morfemas adicionados aos substantivos e adjetivos que revelam seu gênero e número. Por exemplo, o S no final da palavra mesas indica o plural, enquanto o esa no final da palavra marquesa indica o gênero feminino. Mas atenção! Lembre-se que existem palavras invariáveis quanto ao gênero e ao número. Por exemplo, as palavras cadeira, cruz e papel são invariáveis quanto ao gênero. Já as palavras lápis, vírus e ônibus são invariáveis tanto quanto ao gênero quanto ao número. A desinência verbal diz respeito aos morfemas adicionados aos verbos, que revelam o tempo e a pessoa. Por exemplo, o vá, adicionado no final do verbo falava, indica o modo temporal pretérito imperfeito do indicativo, enquanto o m, adicionado no final do verbo falam, indicam a terceira pessoa do plural, porque eles falam. A vogal e consoante de ligação
Consiste em adicionar vogais ou consoantes entre um morfema e outro para facilitar a pronúncia e dar melhor sonoridade à palavra. Por exemplo, a palavra cafeicultura é formada pelo radical café mais o i, que é a vogal de ligação, mais cultura, que é o sufixo. Já a palavra escolaridade é formada pelo radical escola mais o R, que é a consoante de ligação, e também pela idade, que é o sufixo. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.